A paz de Yahushua. Irmãos, não fiquem aflitos com os problemas da vida cotidiana ao seu redor, pois isso tira seu foco de Yahushua. Não reclamem de nada que estejam passando. Muitas vezes os problemas são usados para moldar em você paciência, domínio próprio e lembrar que o alvo é seguir os passos de Yahushua, parando de se desgastar com coisas terrenas passageiras. Não importa a aflição, não recorram aos médiuns nem aos que dizem buscar espírito, como diz em Levítico capítulo 19 versículo 31. Não recorram aos médiuns nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Iau, o Pai de vocês. Então, irmãos, não ataquem essas pessoas, mas também não vão se consultar, pois infelizmente demônios enganam a muitos se passando por parentes falecidos, mas devemos lembrar que demônios sabem como enganar bem as pessoas, então não vão por este caminho. Muitas pessoas querem ser estrelinha de cristal dizendo eu tenho vários dons, inclusive falo a língua dos anjos. Outros rebatem dizendo que dom de línguas são idiomas, mas lembre-se sempre de 1 Coríntios capítulo 13 versículos do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Se não se dedicam por amor ao Pai, então nada vale. Amor não é apenas dizer que ama ao Pai nos lábios, mas sim nas ações. Em 1 João capítulo 4 versículos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Iau, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Iau, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Iau, ame também seu irmão. Amor sem falsidade, amor de servir sem esperar nada em troca, pois quem diz que ama mas não tem atitudes de amor é mentiroso, e mentiroso não entra no reino dos céus. Irmãos, não fiquem apegados a simbolismo, pois muitos se apegam como fazem na estrela Refã, a estrela de 6 pontas, mas na verdade Salomão, quando se desviou do caminho de Iá, usava esse entre vários outros símbolos para invocar demônios e barganhar com eles. Não há símbolos, signos e nenhum amuleto que proteja vocês do mal, nem se você segurar a Bíblia na frente de um demônio, pois não é a Bíblia mas sim o Pai, somente Ele pode proteger vocês de qualquer mal. Lembre-se sempre, vocês não devem servir a Iau pensando em arrebatamento, pois só será levado quem Ele já predestinou desde antes da fundação do mundo, e isso é inquestionável. Ninguém pode fingir santidade para ir. Vocês podem buscar escritos, calendários e ainda assim ficar na tribulação, pois muitos ficarão para serem moldados, para servir de exemplo para o restante do mundo. Muitos serão mártires e têm que passar por isso para se tornar santos, então devemos servir a Iau por quem Ele é e não pensando em nós dá bem. Chamados e predestinados. Uma pessoa chamada, ela tem a opção de aceitar obedecer e seguir a Yahushua ou não, como por exemplo o jovem rico fazia caridade e cumpria os mandamentos, mas na hora que estava na frente de Yahushua o mestre mandou ele vender tudo e dar aos pobres, e ele saiu triste rejeitando mesmo sabendo que Yahushua era o Messias. Então ele teve a opção e rejeitou, assim como muitos hoje rejeitam para seguir seus sonhos, planos e correr atrás de bens. Ouçam Lucas capítulo 9 versículo do 61 ao 62. Ainda outro disse, vou seguir-te, Yahushua, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Mas Yahushua lhe disse, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Iau. O coração dele estava na família, então ele se ofereceu mas não seguiu. Judas Iscariotes não foi chamado, ele se ofereceu para seguir. Com isso ouçam a passagem de 2 Coríntios capítulo 10 versículo 18. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o mestre recomenda. Ou seja, quem se oferece não segue, quem é chamado deve seguir, mas tem a opção de ir ou não ir. Já o predestinado não tem escapatória, o coração dele clama para seguir a Yahushua, pois tem amor pelo Pai dentro de si. Ouçam Lucas capítulo 9 versículos do 59 ao 60. A outro, disse, siga-me. Ele, porém, respondeu, Mestre, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai.
Yahusha lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Yao. Quando ele diz os mortos enterrem seus próprios mortos significa que quem está nos padrões do mundo está morto espiritualmente por mais que conheçam a verdade, por mais que estejam em templos mas estão mortos, vazios. Com isso os irmãos podem entender que o rapaz tinha o desejo de sepultar o falecido mas a missão dele e o compromisso vinha primeiro então Yahusha mandou ele proclamar o reino, um predestinado não faz a própria vontade pois ele larga tudo para fazer a vontade de Yao sem questionar. Hoje muitos dizem que querem ser usados, que são chamados mas basta a mínima dificuldade que desistem, deixam o medo vencer. Então para finalizar espero que os irmãos entendam que indo ou ficando sejam fiéis. Não enraizem seus corações nas coisas deste mundo, não busquem conhecimentos pois muitos buscam tanto que terminam confusos e cegos. Não consultem espíritos pois Satanás se disfarça para enganar a muitos todos os dias, não busquem mérito, glória humana sejam humildes, sirvam como alegria e amor vivam o evangelho nas ações e não apenas nos lábios. Não olhem para a tempestade à sua frente pois Yao pode livrá-lo com amor ou deixar você passar para que isso fortaleça em você perseverança e produzirá frutos de justiça então passem tudo agradecendo seja os momentos bons ou ruins, ouçam 1 Pedro capítulo 1 versículo do 6 ao 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Yahusha for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que Yao os fortaleça e faça que compreendam com amor, que em vocês germine frutos do Espírito e que sejam árvores regadas por Yao cheia de frutos amor e alegria no reino vindouro.